Olá, eu sou Vitor Magalhães, sou advogado da União aprovado no último concurso da Advocacia Geral da União e neste vídeo você aprenderá tudo sobre a eficácia das normas constitucionais. Serão abordados todos os temas importantes como normas constitucionais autoaplicáveis e não aplicáveis, normas constitucionais de eficácia plena, contida ou limitada, enfim, toda a temática relacionada à eficácia das normas constitucionais. Então se inscreva no canal, deixe o seu like, faça o download da apostila que está disponível na descrição do vídeo e bom curso. Uma das formas de se classificar as normas constitucionais é a partir da aplicabilidade dessas normas, de modo que é possível identificar as normas constitucionais autoaplicáveis e as normas constitucionais não autoaplicáveis. As normas constitucionais autoaplicáveis são aquelas normas constitucionais que são completas, de modo que podem ser aplicadas imediatamente, são normas que têm a aplicabilidade imediata, pois essas normas não dependem de uma norma regulamentadora para começarem a produzir efeitos concretos. Por exemplo, a Constituição estabelece que ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Se em algum momento houver tortura, já será possível, desde já, invocar a Constituição contra esse ato de tortura, mesmo que ainda não exista nenhuma norma infraconstitucional regulamentando essa matéria. Isso porque essa é uma norma constitucional autoaplicável, que por razões de ordem prática não depende de norma regulamentadora. Por outro lado, norma constitucional não autoaplicável é aquela que depende de uma norma regulamentadora para que seja possível haver a produção de efeitos concretos. É, portanto, uma norma com aplicabilidade imediata. Por exemplo, a Constituição estabelece que os atos de improbidade administrativa importaram a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade de bens, o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei. Então vejam, é necessário que essa norma constitucional seja complementada por uma norma infraconstitucional. Ou seja, precisa existir uma lei definindo a forma e gradação de cada uma dessas penalidades. A norma constitucional exige uma complementação. Dessa forma, estamos diante de uma norma constitucional não autoexecutável. Outra classificação das normas constitucionais é a classificação quanto à eficácia, que identifica as normas constitucionais como normas constitucionais de eficácia plena, contida e limitada. Essa classificação foi desenvolvida por José Afonso da Silva, e esse é um dos poucos casos em que realmente é importante sabermos o nome do autor, de tão relevante que é a classificação por ele criada. Então vamos compreender. As normas constitucionais, quanto à eficácia, podem ser classificadas em normas constitucionais de eficácia plena, normas constitucionais de eficácia contida e normas constitucionais de eficácia limitada. Normas constitucionais de eficácia plena são aquelas que têm duas características: não dependem de norma regulamentadora e eventual norma regulamentadora não poderá restringir o seu conteúdo. Dito isso, fala-se que as normas constitucionais de eficácia plena são normas com aplicabilidade imediata e integral. Aplicabilidade imediata por não dependerem de mediação, ou seja, não dependerem de uma norma regulamentadora. E aplicabilidade integral pelo fato de que, se eventualmente surgir uma norma regulamentando a matéria, essa norma regulamentadora não poderá reduzir o alcance da norma constitucional. Por exemplo, a Constituição estabelece que ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Essa é uma norma constitucional de eficácia plena, pois não depende de regulamentação para garantir que a tortura seja vedada em nosso país. Se eventualmente surgir uma lei regulamentando esse tema, é evidente que essa regulamentação não poderá criar exceções, ou seja, não poderá prever situações excepcionais em que a tortura por algum motivo é autorizada, pois assim estaria reduzindo o alcance da norma constitucional. Temos ainda as normas constitucionais de eficácia contida, que são aquelas que têm duas características: não dependem de norma regulamentadora e eventual norma regulamentadora poderá restringir o conteúdo da norma constitucional.
Fala-se, então, que as normas constitucionais de eficácia contida são normas constitucionais com aplicabilidade imediata e não integral. Aplicabilidade imediata por não dependerem de mediação, não dependerem de norma regulamentadora. E aplicabilidade não integral pelo fato de que, se eventualmente surgir uma norma regulamentando a matéria, essa norma regulamentadora poderá reduzir o alcance dessa norma constitucional. Por exemplo, a Constituição estabelece assim: é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Perceba que essa norma constitucional não depende de uma lei regulamentadora, mas se eventualmente houver uma lei, esta lei está autorizada a estabelecer condições. E essas condições previstas nessa lei regulamentadora poderão, de certo modo, reduzir a abrangência do conteúdo da norma constitucional. Uma lei pode, então, criar condições para o exercício de uma profissão e, com isso, reduzir o espectro de incidência da liberdade de exercício das profissões prevista na norma constitucional. Então, isso significa que estamos diante de uma norma constitucional de eficácia contida. E, por fim, temos as normas constitucionais de eficácia limitada, que são aquelas que têm como característica o fato de dependerem de norma regulamentadora. São, portanto, normas constitucionais com aplicabilidade imediata, pois precisam de mediação, precisam de uma norma regulamentadora para que, de alguma forma, estejam aptas a produzirem efeitos concretos. Mas até mesmo as normas constitucionais de eficácia limitada são normas constitucionais com algum tipo de eficácia. Mesmo antes de surgir a lei regulamentadora, essas normas já são dotadas do que se chama de eficácia mínima. Por exemplo, a eficácia social e eficácia jurídica dessas normas de eficácia limitada podem ser constatadas mesmo antes da edição da lei regulamentadora. As normas constitucionais de eficácia limitada, antes do surgimento dessa lei regulamentadora, já são, por exemplo, dotadas de eficácia social, porque já podem, de certa forma, servir como diretrizes para soluções de casos concretos. Nesse mesmo sentido, essas normas também já têm o que se chama de eficácia jurídica, por exemplo, porque mesmo antes da edição da lei regulamentadora, essas normas constitucionais de eficácia limitada servem, por exemplo, para impedir a edição de leis em sentido contrário. Elas influenciam a atividade do Poder Legislativo. Da mesma forma, já podem ser utilizadas como parâmetro para o controle de constitucionalidade. Ou seja, essas normas constitucionais de eficácia limitada, mesmo antes da edição da lei regulamentadora, já têm o que se chama de eficácia mínima. Entre as normas constitucionais de eficácia limitada, é possível identificar duas espécies: normas constitucionais declaratórias de princípios institutivos e normas constitucionais declaratórias de princípios programáticos. Normas constitucionais declaratórias de princípios institutivos são normas constitucionais de eficácia limitada que estabelecem diretrizes sobre a instituição e organização do Estado. E como são diretrizes, o legislador ordinário precisa regulamentar esse tema para que essas normas constitucionais estejam aptas a produzir efeitos concretos. Por exemplo, a Constituição estabelece que os estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas. Trata-se de uma norma declaratória de um princípio institutivo, pois ao permitir a instituição de regiões metropolitanas, essa norma estabelece uma diretriz sobre a instituição e organização do Estado. Ocorre que, para que uma região metropolitana seja criada, ou seja, para que a norma de eficácia limitada produza efeitos concretos, é necessário que surja uma lei complementar instituindo a região metropolitana, ou seja, é necessário que surja uma lei regulamentadora para atribuir concretude a essa norma constitucional. Normas constitucionais declaratórias de princípios programáticos são normas constitucionais de eficácia limitada que estabelecem diretrizes sobre programas a serem implementados pelo Estado, sendo que a implementação desses programas pressupõe a edição de uma lei regulamentadora. Por exemplo, a Constituição prevê o direito à moradia como um direito fundamental. Essa norma constitucional de eficácia limitada é uma norma constitucional declaratória de um princípio programático, pois estabelece que o Estado brasileiro precisa criar programas para garantir o direito à moradia. Ocorre que a criação de um programa relacionado ao direito à moradia pressupõe a edição de uma lei regulamentadora detalhando esse programa.
de modo que é necessário, então, que surja uma lei regulamentadora para atribuir concretude a essa norma constitucional. Então, vamos recapitular. Normas constitucionais de eficácia plena são aquelas que têm aplicabilidade imediata e integral. Normas constitucionais de eficácia contida são aquelas que têm aplicabilidade imediata e não integral. E normas constitucionais de eficácia limitada são aquelas que têm aplicabilidade imediata, podendo ainda serem subdivididas em normas constitucionais declaratórias de princípios institutivos, que estabelecem diretrizes sobre a instituição e organização do Estado, e normas constitucionais declaratórias de princípios programáticos, que estabelecem programas a serem implementados pelo Estado.